Olá, meus amados amigos e irmãos, estamos aqui para mais uma meditação nas Escrituras. Hoje o texto está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui era o oitavo mandamento dos 10 que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai para o povo de Israel, o povo que formaria a nação de Israel. E todos nós sabemos que as leis são necessárias para a preservação da coletividade. As leis são necessárias para estabelecer o que é certo e errado e para estabelecer o bem comum sobre a individualidade, para que esse coletivo não venha se autodestruir. Para isso existem as leis, para isso existe o direito para regular a vida social. E nós sabemos que sobre o falso testemunho é uma prática em toda a humanidade que muitas vezes nefasta. Nós sabemos lá a história de José, quando ele estava no Egito, quando ele era escravo na casa de Potifar. Ele tinha chegado ao último patamar como escravo, ele chegou ao ponto de mordomo. Tamanha era a confiança do seu senhor Potifar em José. Mas sabemos que através do falso testemunho da mulher de Potifar, José foi parar na cadeia, mas Deus tinha o último patamar para José como livre. Nós também vemos na história do povo de Israel, registrado em 1 Reis, no capítulo 21, versículo 1 ao 29, a história sobre a vinha de Nabote. Era a época do reino do norte, Samaria. O rei Acabe viu uma vinha próxima ao seu palácio, vizinha seu palácio, gostou da vinha, procurou o dono da vinha, que chamava Nabote, ofereceu outras vinhas por ela, fez uma grande oferta ali, quem sabe fez várias tentativas de comprar aquela vinha, mas Nabote, como uma pessoa que tinha, na nossa linguagem de hoje, ele andava em conformidade com a lei, que era a lei de Moisés na época, não se podia vender propriedade de herança, ele não podia vender aquilo que foi de seus antepassados, era a lei que assim determinava, e o rei estava descumprindo a regra, estava descumprindo a lei, ele não se importava com o que era certo, com o que era errado, o rei Acabe, e queria aquela vinha. Ali Nabote insistentemente negou vender a sua vinha. Acabe vai para casa, estava triste, não queria comer pão, não queria tomar nada, e ali a sua esposa Jezabel, uma mulher má, uma mulher perversa, vendo aquilo, perguntou: por que você está triste, Acabe? Ali ele explicou a história, e ela providenciou um meio ruim, um meio agora maligno para adquirir aquela vinha. Ela mandou cartas para os anciãos da terra, dizendo: olha, arruma testemunho de Belial, testemunhas falsas contra Nabote, e testemunha que ele blasfemou. Assim foi feito, Nabote foi apedrejado, Nabote veio agora a falecer, e agora Acabe vai tomar posse da vinha de Nabote. Quando ele estava lá, Deus enviou o profeta Elias e disse: olha, assim como aconteceu com Nabote, a sua família também será destruída. Não foi diferente no julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus em si próprio foi um perjúrio só, foi um falso testemunho só. E aí nós vemos diante da história, diante de toda a circunstância, quem sabe na história também extra-bíblica, quantos males o perjúrio, a falsa testemunha tem causado à humanidade. Quantas vezes muitas pessoas se usam desse expediente para alcançar os seus objetivos nefastos. O Código de Processo Penal brasileiro, ele é muito limitado em cerca da falsa testemunha. Não coloca as partes que estão em julgamento ali no hall de possível crime de falsa testemunha, não coloca as grandes autoridades no crime de falsa testemunha, apenas alguns agentes envolvidos no julgamento, esse julgamento nos tribunais ou administrativo do poder público, muito limitado. A denunciação caluniosa também está prevista no Código Processo Penal brasileiro, mas nós vemos muito pouco a efetividade das leis brasileiras. As leis brasileiras muitas vezes não conseguem responder à altura às demandas sociais. E quando essas leis existem, as previsões legais, nós vemos repetidamente aqueles que deveriam aplicar a lei, não somente também não obedecendo essas regras, mas também não aplicando, inventando várias brechas para não aplicar a lei. E nós vemos hoje quanto males traz
a denunciação caluniosa. Quando acontecem esses casos de grande repercussão social, que a mídia tem interesse de divulgar, que vai trazer uma grande audiência, trazendo audiência, traz agora recurso financeiro através das propagandas, porque a audiência aumenta, agora o dinheiro da propaganda vai aumentar. E muitas vezes não poupa agora no seu tribunal de exceção colocar as pessoas ao vitupério para que tenha audiência, para que venha ter uma grande comoção social e assim ela conseguir os seus objetivos nefastos. E quando as pessoas, não são poucas, que se colocam de um lado, de outro do debate, a favor ou contra do suposto criminoso. Muitas vezes não examina o mínimo de prova, não examina, quem sabe, as leis, não examina, quem sabe, o processo em si, não examina, quem sabe, todos os lados, já vai emitindo as suas opiniões, já vai colocando seus pré-julgamentos, já vai fazendo as suas acusações, já vai passando, muitas vezes recebe uma informação falsa, uma informação não verificada, uma informação, quem sabe, duvidosa, passando para frente, sem o mínimo, quem sabe, de, muitas vezes assim dizer, de seriedade naquilo que está fazendo. Então, o meu chamado nesse dia é para que você venha refletir. Será que o que você tem falado é uma denunciação caluniosa? Será que você tem falado é um falso testemunho? Será que você tem feito de forma errada para com o seu próximo? Porque quem sabe a qualquer dia desse pode ser você o denunciado, pode ser você o caluniado, pode ser você o vituperado, pode ser você que vai estar agora respondendo a um processo de forma equivocada. Mas fica aqui, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, né? Bem-aventurados misericordiosos, aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que lança misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, mas um Deus que estende a sua misericórdia para com o ser humano. Então, antes de você abrir a sua boca para falar mal de alguém, antes de você abrir a sua boca para criticar alguém, antes de você abrir, quem sabe, a sua boca para falar o que não deve, escrever, passar uma mensagem que não deve, reflita acerca da verdade. Cada vez mais a verdade está fugindo da humanidade, mas nós precisamos urgentemente, como Jesus nos deu a sua palavra, ele foi em tudo agora tentado, ele foi em tudo muitas vezes caluniado, as pessoas maldiziam dele, mas ele sempre estava com as mãos estendidas. Que você também, meu amado, meu amigo, que está ouvindo essas palavras, venha colocar na sua vida, não cometer esse crime do falso testemunho. Esse crime do falso testemunho estava no mesmo patamar dos demais na lei de Moisés, equivalia ao crime de homicídio, ao crime de adultério. Então é muito grave diante de Deus. Jesus falando que naqueles dias o homem dará conta de todas as palavras inúteis que falou. Quantas pessoas não refreiam a sua língua, quantas pessoas não refreiam agora o que fala, como escreveu o salmista, pedindo a Deus, coloque um anjo, um guarda na minha boca, para que eu venha falar somente as coisas de Deus. Então fica essa reflexão, em nome de Jesus, Deus te abençoe agora e sempre. Amém.